Olá, bem-vindo ao programa número 42, conversando sobre dependências e outros temas. O nosso tema de hoje, dando continuidade ao da semana passada, será a prevenção de recaída, mais especificamente a identificação de situações de alto risco. O dependente químico, muitas vezes ele se coloca em situações que são perigosas, que podem promover uma recaída ou a ocorrência de um lapso, mas ele não percebe, mas ele não consegue enxergar o perigo dessas situações. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Quais são essas situações? Como a gente pode ajudar o dependente químico a identificar essas situações? Então fique conosco até o final do programa, assim você conhecerá um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Peço, como sempre, que você assine o canal e que você acione o sininho para ser lembrado de novos programas. Também conto com a sua ajuda na divulgação do programa. Compartilhe esse programa, divida com seus amigos e familiares, tá bom? Então, vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Oi, Paulo. Tudo bem, graças a Deus. E com você aí, como é que estão as coisas? Tudo ótimo também, tudo tranquilo. Que bom. Ô, Neide, hoje a gente vai no programa 42, nós vamos falar sobre o tema identificação de situações de alto risco, né? Porque isso, na verdade, é uma ferramenta que a gente usa no processo terapêutico de suma importância, né? Porque você prepara o paciente não só para enfrentar situações difíceis, mas também para aprender a identificar quais são essas situações difíceis, né? Então, eu gostaria de contar, para começar essa conversa, de uma conversa que eu tive com um paciente há um tempo atrás. Ele tinha justamente essa dificuldade, ele não conseguia ponderar as situações que ofereciam risco para ele, né? Então, eu lembro que numa situação eu disse para ele assim: poxa, você já imaginou que uma situação que é improvável de acontecer, mas que pode acontecer? Por exemplo, você está caminhando pela rua e você encontrar um pino de cocaína, qual a probabilidade disso acontecer, né? É zero praticamente, né? Depois de muito tempo, eu me lembro que ele me ligou um determinado dia e me falou o seguinte: tipo, Paulo, você lembra que você tinha me contado dessa situação, que é uma situação improvável, mas que poderia acontecer? Eu falei assim: eu me lembro de ter tido essa conversa contigo. E ele me disse: pois é, aconteceu. E o que você fez? Aí ele me contou que ele estava andando na Avenida Perimetral, que é uma avenida que tem em Santo André, e assim que ele viu o pino, que ele identificou que o pino estava no chão, ele não pensou muito, mas ele lembrou da nossa conversa, e ele chutou o pino, de forma que o pino voou e caiu na parte de baixo da Avenida Perimetral, né? Impossibilitando dele pegar aquela... Então, assim, ele pensou, ele se preveniu, né? Se antecipou à situação, ele conseguiu ter uma reação adequada. Nós estamos falando sobre isso, né, Lídia? É claro que você vai falar sobre outros aspectos, né? Até no aspecto de como ele funciona internamente, mas nosso tema é esse. Então, Paulo, eu vou partir aí do seu exemplo, na verdade. Talvez na prevenção da recaída, preparar o paciente para se prevenir das situações de alto risco seja uma coisa importantíssima. Talvez a gente possa falar no próximo programa de como evitar ou como enfrentar situações de alto risco. E a gente vai ter que treinar também o nosso paciente para isso, porque as situações de alto risco vão aparecer. Agora, principalmente no começo do processo de mudança, é importante que o paciente se previna de situações de alto risco. Porque, veja, se o paciente não se prevenir, ele vai ser pego de surpresa. Se ele for pego de surpresa, então, diante de uma situação de alto risco, ele pode dar só duas respostas. Ou ele dá uma resposta de enfrentamento adequada, e essa foi uma, que ele chutou o pino e caiu aqui, talvez só nós dois saibamos, porque nós moramos em Santo André,
aonde que é a Avenida Perimetral, e claro, depois que ela caiu lá embaixo, que é uma via rebaixada, ele não teria mais condição de nem descer lá embaixo, porque lá embaixo ninguém caminha, só passa carro, ele não poderia pegar esse pino. Então, ele enfrentou de uma forma adequada. Por quê? Porque ele havia sido preparado para isso. Então, uma das etapas da prevenção de recaída é auxiliar o paciente inicialmente a identificar o que seria a situação de risco para ele. Como que a gente pode fazer isso? Bom, quanto mais o paciente se conhece, né? Então, tem paciente que fala assim, eu não recairia se tudo estivesse bem. Ou tem paciente que fala o contrário. Se estivesse acontecendo alguma coisa ruim comigo, aí que eu não vou recair mesmo. Porque eu tenho que estar focado, eu tenho que estar atento para tomar as melhores decisões. Então, se tiver alguma coisa errada, eu não vou recair. Veja, então, quanto mais o paciente se conhece, quanto mais ele conhece o que ele tem, o transtorno que ele tem, quanto mais ele faz uma avaliação das situações passadas, aonde ele recaiu. Por isso que a gente tem um quadrinho que a gente usa muito no tratamento da dependência química, que é analisando a última recaída. É importante que eu faça isso com o meu paciente constantemente. Então, se ele tem um lapso, como que foi que ele caiu nesse lapso? O que aconteceu? E a gente tem que deixar isso registrado e dizer, essa situação é uma situação de risco para você. Então, quanto mais o paciente conseguir... uma outra coisa que também é importante ele fazer, estar aqui, no momento, aqui agora. Então, a prática do mindfulness, quando o Alan Marlatt, ele associou o mindfulness à prevenção de recaída, o que ele quis trazer no primeiro momento? De que você estivesse aqui agora, focado no momento presente, entendendo o que está acontecendo na sua volta. Eu costumo dizer, Paulo, acho que eu já disse em algum dos nossos programas, a recaída acontece quando os planetas se alinham. E o que eu quero dizer com isso? É que as coisas começam a acontecer. Uma coisa encostada na outra vai te deixando vulnerável. A hora que acontecer uma situação de risco boba. Só que assim, ela pode ser até boba. Você poderia saber enfrentar numa situação, mas como você já vem se vulnerabilizando, quando ela acontecer, você vai entrar e vai sofrer um lapso ou uma recaída. Então, nesse nosso programa de hoje, eu gostaria muito de deixar bem claro para a nossa audiência que antes de pensar em como eu vou enfrentar a situação de risco quando ela aparecer, e isso é importantíssimo, é importante que o nosso paciente aprenda a identificar o que é a situação de risco para ele. Por quê? Porque se ele conseguir identificar, quando ela estiver se formando lá na frente, ele já está olhando e dizendo, gente, vou chegar naquele lugar, vou encontrar, vou não sei o quê, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Então, ele vai se preparar, ele vai se prevenir, ele vai conseguir se preparar para a situação de alto risco. Nós vamos ver como se preparar no próximo programa. Mas é importante que ele consiga saber que a situação de risco vai acontecer. Algumas, Paulo, não tem como saber. É lógico, nós nunca, num tratamento para dependência de substâncias, nós nunca vamos poder preparar esse paciente para saber, pensar em todas as situações de risco, para ele se preparar para todas, como essa que você ensinou o seu paciente a fazer. Mas, uma gama de situações de risco, que são aquelas mais comuns na rotina, é importante que ele identifique e se prepare para lidar com elas. Com certeza, com certeza. Então, mas quando eu dei o meu exemplo, foi justamente nesse sentido, O você sair na rua é uma situação de risco, Então, se, por exemplo, encontrar amigos na rua,
Né? Você, por exemplo, você fala assim, eu vou na padaria. Né? Qual o risco de eu ir até a padaria e voltar para comprar pão? Mas existe risco, se você parar para pensar. Você encontra o amigo começa a conversar, o amigo tem alguma substância no bolso, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. No meu livro, né, eu falo, tem um exercício que eu coloco o paciente para pensar sobre isso, né? Justamente quais são as situações que eu já vivenciei, quais situações que eu posso vivenciar que podem representar risco, né? E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, né? Realmente, o paciente ele tem até que se conhecer internamente para conhecer as próprias fraquezas, né? Porque tem paciente que sabe, por exemplo, que determinada situação, para ele é um risco. Muitas vezes, na terapia, no processo terapêutico, ele não traz esse tipo de situação, porque justamente, internamente, ele sabe que se aquela situação acontecer, ele vai estar vulnerável, né? E Uhum. a gente tem que trabalhar, tem que estar atento até nisso, no sentido de mostrar para o paciente vulnerabilidades que a gente enxerga no paciente e que ele não enxerga, né? Exatamente. Mas é Esse isso. é o papel. Na próxima semana, então, Neide, a gente vai falar, então, como estratégias para você utilizar quando essas situações surgirem, né? Tá bom? Exatamente. Ok. Obrigado, Neide. Obrigado pela conversa de hoje, né? Obrigada, Paulo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.